Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, né? Mais um início de uma semana que Deus nos concede. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã e cumprimentá-los na paz do Senhor. Agradecer ao Pai Eterno pela vossa vida, aquele irmão, aquela irmã que está acompanhando comigo, sempre a palavra de Deus. Amém? Hoje nós estamos em Êxodo, capítulo 25, estaremos lendo do versículo 18 até o verso 20, meditando na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. E como nós vamos tratar de anjo, convide aí os irmãos, as irmãs, a gente vai tratar de anjos, estamos tratando do propiciatório, da figura dos querubins, e eu vou falar hoje sobre anjo, viu? E a gente canta muito sobre anjo, mas quais são os papéis que os anjos devem desenvolver à luz da Bíblia, à luz da teologia? Mas é bonito, né? Já confirmou o anjo, segurou o anjo, deixou subir. Já segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: eu te faça, como eu assim, me dá minha bênção, me dá minha bênção, depois subir, 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 vamos lá. os irmãos, a igreja,
Depois entrou aí o cantor Marcos Nascimento, né? Cantando muito sobre anjos, né? Eu ouvi muito, anjos poderosos, tem anjo aqui, tem anjo ali. Mas há muito tempo, desde o momento dos corinhos pentecostais, começou-se a cantar sobre os anjos, né? E nós sabemos que é muito importante o papel dos anjos. Vamos hoje analisar isso, né? 25, 18 a 20. Vamos lá. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins, verso 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Muito bem, aqui nós estamos tratando do anjo, né? Quem se lembrar aí de corinho de anjo, pode botar aí que não já cantar. Então ouçam bem, os querubins, nós já falamos aqui, querubim, interessante quando você vai aqui para o hebraico, eu estou com o meu texto, é a mesma expressão no português. Somente com uma diferença que o nosso mensofit, que é um M, é o nosso M no final, porque no hebraico nós temos esse men inicial, medial, e nós temos o final, que é uma forma diferente. Então esse men, ele dá essa expressão, querubim, mas está no plural. Agora você tem queruve, do hebraico, querubim, ok? Querubim. A primeira coisa que nós devemos analisar é que querubim é um ser angelical. E quando nós atentamos para esse ser angelical, a primeira vez que eles aparecem na Bíblia está lá em Gênesis 3, 24. Eles aparecem como guardadores do Éden. Mas já falamos aqui que os querubins, eles são apontados como os guardadores também do trono de Deus, né? É uma figura que a gente também destaca aqui, ok? Por quê? Porque eles sempre estão ladeados do trono de Deus. A terceira coisa sobre os querubins que nós iremos analisar aqui é que eles representam, eles simbolizam a grandeza e a majestade de Deus. Essa é a razão pela qual esses seres angelicais, esses querubins, eles foram figurados tanto na arca, como imagens, como também nas cortinas do Templo de Salomão. Quando foram bordadas, foram colocadas as figuras de querubins. Mas por que, pastor Zéu? Porque os querubins, eles representavam o poder de Deus, a majestade de Deus e os guardiões do trono de Deus. É por isso que, na verdade, aparece a expressão querubins, certo? E por que essas imagens foram feitas? Nós vamos já analisar. Elas não foram feitas para serem adoradas, porque nem todo mundo tinha acesso, só o sumo sacerdote, acesso à Arca da Aliança. Então o povo não adorava a arca ficava em um local secreto. E ali no propiciatório você tinha a figura desses 2 querubins, porque eram seres representando, seres angelicais, que representavam aqueles que estavam guardando o trono de Deus, guardando o que estava dentro da arca. E a arca era símbolo de Deus ou da sua presença, ok? E é interessante nós analisarmos uma coisa. Nós estamos lendo aqui Êxodo 25, mas se você ler Ezequiel capítulo 1, vamos ver Ezequiel, só para a gente ter uma ideia. Ezequiel capítulo 1, verso 5. É muito importante que você compreenda isso. Ezequiel capítulo 1, verso 5, está escrito assim, ó: e do meio deles saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de um homem. Aqui nós estamos observando que o texto, ele vem falando também de querubim. E por que nós colocamos aqui? Porque a primeira vez que se faz menção é em Gênesis 3, 24.
Mas se vocês analisarem também Apocalipse capítulo 4, Ezequiel capítulo 1, vocês podem observar que esses querubins aí, que o próprio texto está falando, eram esses guardadores do trono de Deus. Então o papel dos querubins, nós podemos analisar, é que ele figurava em duas culturas diferentes. Na cultura assíria, o que a cultura assíria vai falar? Nós temos uma raiz, caruve, que vocês podem analisar, tem quase o mesmo som da hebraica. E lá eles eram os guardadores do templo. Olha, em uma cultura que não era hebraica, em uma cultura não judaica, os querubins ou caruve eram vistos dessa forma, né? Caruvo, que tem quase a ligação de caruve com hebraico. Então, no conceito assírico, tinha essa ideia e figurava como guardadores do templo, ok? Quando você observa na cultura hebraica, esses querubins aqui, eles figuravam como aqueles que ministravam a Deus. Os querubins eram vistos como seres angelicais que figuravam a Deus. Eles tinham, na sua semelhança, rosto como de homens, como alguns falam, e também eles tinham asas. Mas esses seres angelicais, na cultura judaica, eles ministravam a Deus. Vamos ver o Salmo 104, verso 3. Vamos lá. Salmo 104, verso 3. A palavra de Deus diz assim, ó. Põe nas águas os ligamentos e veste, e estende os céus como uma cortina. E quando a gente observa também a palavra de Deus, lá pelo Salmo, deixa eu ver se eu encontro aqui, se eu me lembro, lá pelo Salmo 18, deixa eu ver aqui, Salmo 18, verso 10, deixa eu ver aqui, 18:10, e montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Aqui você vê que Deus fazia também dos querubins a sua carruagem. Claro que aqui tem um sentido figurado, mas aqui está mostrando que o querubim os querubins eram vistos como a carruagem de Deus, certo? Então você está entendendo que querubins são seres angelicais, você está entendendo que os querubins guardavam o trono de Deus, os querubins figuravam como a carruagem de Deus, os querubins, eles ministravam a Deus. E quando se fala da imagem de querubins, que alguém pode dizer, Deus aprova a idolatria, ou aprova ídolos, ou aprova imagem, porque ele mandou fazer imagem de querubim. Veja bem, ninguém adorava, porque ninguém tinha acesso, somente o sumo sacerdote. E ninguém entrava no templo. Então, os querubins não eram adorados. E você vê que o próprio João, quando nós lemos a palavra de Deus, ele foi se ajoelhar perante aquele ser angelical, ele disse, não faça isso, eu sou teu conservo. Então não havia nenhuma ideia bíblica de se adorar anjos, ok? E aí vem o mais pesado, a pergunta, e na igreja, a gente pode cantar para os anjos? Olha, os anjos, eles admiram, me parece que está em 1 Pedro 1,12. Os anjos, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Vamos, chame aí o irmão, o líder, a irmã, aqueles que gostam de anjo. Eu estou cantando aqui, eu canto sobre anjo, né? Olha aqui, você canta, Jacó segurou o anjo e etc. Ali tem várias ideias que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas a gente falar de anjos poderosos, como Matos Nascimento cantava, não está errado. Agora, nós não podemos orar a anjo, porque anjo não pode nos atender. Nós não podemos pedir coisa para anjo, porque o anjo não tem poder para nos dar as coisas. Anjos são criaturas feitas pelo poder de Deus. Ok? É muito importante que você entenda isso. E nem podemos fazer culto aos anjos. Dentro da estrutura judaica e teológica, nós temos algumas classificações de anjos. Nós não podemos numerá-los, porque são muitos. E em muitos momentos a Bíblia relata os anjos de modo diferente. Nós temos, por exemplo, arcanjos. Esses seres angelicais, alguns os classificam como de uma ordem elevada, mas a Bíblia não classifica assim. A Bíblia só fala de arcanjos, né?
arcanjo. Se você analisar, você tem arque, que dá a ideia de cabeça, de princípio, mas são suposições teológicas, ok? O que a Bíblia fala? De arcanjo. E nós temos alguns arcanjos que são mencionados na Bíblia e na literatura judaica. Nós temos na Bíblia o arcanjo Miguel, Gabriel, e tem aí a literatura de Rafael. São esses três aí que são mencionados. Arcanjos. Depois você tem querubins, que eu estou falando aqui, os guardadores do trono de Deus. Depois tem serafins, como está lá em Isaías capítulo 6, os guardadores da santidade de Deus, né? E aí depois vocês têm outros anjos, que a própria Bíblia fala e menciona. Mas sempre que a Bíblia fala de anjos, eles estão servindo aos santos. Quer ver aqui? Primeiro, deixa eu ver aqui se eu encontrei 1 Pedro 1,12. Deixa eu ver se eu estou certo. Deixa eu ver aqui. Aqui ó, 1 Pedro 1,12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para quais coisas os anjos desejam bem atentar. O que o apóstolo São Pedro estava falando aqui de anjo? Ele estava dizendo que os anjos ficavam admirados, porque os anjos, na sua forma de criação, são maiores que os homens. Lá no Salmo 8, a Bíblia diz que os anjos foram feitos maiores que os homens, ou seja, os homens estão abaixo dos anjos. E esses anjos ficavam admirados como é que Deus amava um ser frágil, como cada um de nós. Eles atentavam era para esse amor de Deus para com o ser humano. E aí, por isso que eles ficaram com desejo, atentando para as coisas, eles atentavam para essa forma que Deus manifestava o amor e o cuidado dele para com o ser humano. É bem verdade que aqui Pedro está falando aos peregrinos que estavam sofrendo, e ele queria reanimar a fé dos irmãos, e mostrou que mesmo eles pregando em meio às lutas, às adversidades, era o maior privilégio, porque os anjos queriam compreender isso, compreender como é que Deus ama esse ser tão frágil, esse ser tão pequeno. Agora, quando você vai para Hebreus, capítulo 1, verso 14, aí você não precisa adorar anjo. Tem pessoas que começaram a fazer culto pelo anjo. Me toca aqui, anjo. Me guarda, anjo. Ser o meu protetor, anjo. Não, quem é teu protetor é Jesus. Lá em Mateus 28:20, ele diz: eu estou convosco todos os dias. Agora, quando nós clamamos ao Senhor, ele pode mandar anjos para nos servirem. Ok? Mas anjo, não se deve adorar anjo, não se deve fazer adoração para anjo, não se deve fazer hino para anjos, de maneira nenhuma. Toda a nossa adoração, ela se volta para Deus. Anjos não podem ser adorados. E às vezes a falta da orientação bíblica é tão séria que as pessoas não compreendem isso, ok? Quando eu cantei aqui, a gente cantava naquela simplicidade: põe um anjo aqui, Senhor. Está correto, porque a pessoa está pedindo para Deus, para o Senhor colocar o anjo, ok? O Senhor é quem vai enviar o anjo ao nosso serviço, em nosso favor. Olha aqui, ó. Não são porventuras, Hebreus 1:14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Está aí a resposta bíblica, está aí a palavra de Deus. Então você não pode adorar anjo, você não pode servir a anjo, você não pode fazer canção para anjo como se ele fosse o teu protetor, o teu guardião. Não existe isso, não existe. Quem te guarda é o Senhor. Agora, ele envia os seus anjos. Deu para entender agora? Então pronto, o que nós devemos fazer é servir a Deus de todo o nosso coração. Agora, a gente cantar isso, né? Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá, tá errado não. Põe um lá na porta e o outro no altar.
porta e o outro no altar. Não tem problema. Agora, adore somente a Deus. Pai querido, Pai santo, abençoa teus filhos que ouviram a tua palavra, a tua orientação bíblica, que, ó Deus, possam te servir, te adorar e compreender as Escrituras para procederem corretamente. Ajuda-nos em tudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia a todos.